Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, como sempre, já se inscreve aqui no canal. Se você é novo por aqui, tem a playlist completa pra vocês na descrição, tem muitos casos. Nem sei quantos, já gravei milhões de casos pra vocês aqui no canal, então vai lá ver a playlist que tem muita coisa. Aproveita e deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. Eu vou deixar pra vocês todas as minhas redes sociais aqui e como prometido, pra quem não viu, quando a gente bater 300 mil no Instagram, eu vou fazer mais uma semana misteriosa. Então bora me seguir lá, vou deixar aqui na descrição pra vocês também. E agora bora começar o nosso caso de hoje. O caso de hoje é sobre a Barbara Jane McCall, uma jovem de 20 anos de idade que levava uma vida muito boa, vista pelos seus colegas como uma vida perfeita. Ela era muito bonita e popular na Emory University, onde ela estudava. E além disso, ela era filha de Robert McCall, um milionário de Miami, que junto dos seus dois irmãos era dono da Deltona Corporation, uma das maiores empresas de construção de residências nos Estados Unidos. Além disso, ele era um bom amigo do presidente Richard Nixon. Ou seja, ela e o irmão eram os herdeiros de toda a fortuna do pai. Então, para todo mundo que conhecia a Bárbara, achavam que ela tinha essa vida assim perfeita, herdeira, então as pessoas tinham um pouco de inveja dela. Em dezembro de 1968, vários estudantes, incluindo a Bárbara, tiveram um caso grave de gripe que foi chamada gripe de Hong Kong. Isso aconteceu justamente numa semana que ela tinha vários exames na faculdade. A enfermaria da universidade estava lotada com vários alunos doentes, então a mãe da Bárbara, que se chamava Jane, decidiu ir até lá para cuidar da filha. E a família da Bárbara morava em Coral Gables, no estado da Flórida, e ela morava em Atlanta porque ela estudava lá. Então a mãe dela dirigiu até Atlanta, na Geórgia, para cuidar da filha doente antes de trazê-la de volta para sua casa na Flórida para passar as férias de Natal, né, porque era dezembro. O pai da Bárbara ficou em Miami e seu irmão Bob estava na Filadélfia porque ele estudava lá. Então a mãe da Bárbara, Jane, chegou no dia 3 de dezembro e as duas decidiram se hospedar em um hotel que ficava a poucos quilômetros do campus, porque assim seria bem mais fácil, bem mais cômodo para elas. A Bárbara tinha que estudar para as provas, então as duas decidiram ficar por lá. Então, passado alguns dias, a Bárbara ainda estava doente, ela tentava estudar o máximo que ela conseguisse e a mãe estava lá junto com ela, cuidando dela, porque, né, a gripe não passava. Até que no dia 17 de dezembro, as duas estavam dormindo, era 3 horas da manhã, quando a Jane acordou depois de escutar algumas batidas na porta. A mãe da Bárbara acordou e foi ver quem era, então ela viu a figura de um homem que usava um boné de policial, e esse homem estava dizendo que o Stuart Hunt Woodward, que era o namorado da Bárbara, havia sofrido um acidente de carro. Então a mãe dela abre a porta e nisso esse homem, com mais uma pessoa que parecia um homem bem pequeno, atacam ela. A Bárbara estava dormindo, então ela acorda com o barulho, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Esse homem era Gary Steven Christ, de 23 anos. Ele estava acompanhado de Ruth Eisenman Shear, de 26 anos, que estava disfarçada de homem. Usando clorofórmio, eles fizeram a Jane desmaiar, em seguida a amarraram e a amordaçaram. A Bárbara ficou sob ameaça durante esse tempo e depois foi obrigada a entrar em um carro azul. Depois disso, eles a levaram para uma remota floresta de pinheiros que ficava a cerca de 32 quilômetros de distância e a fizeram subir em uma vala que eles haviam cavado anteriormente. No fundo havia uma caixa de fibra de vidro estrategicamente projetada e dentro tinham 2 tubos de plástico para poder respirar dentro dessa caixa. Também tinha comida, água com sedativos, uma lanterna, um cobertor e um pequeno ventilador. Então é meio difícil de entender como era essa caixa, então eu coloquei essa foto para vocês entenderem. Era uma caixa bem grande. Aí a Bárbara percebeu que aquilo era um sequestro e que ela ia ser colocada viva dentro dessa caixa, dentro de um buraco na terra. Então os sequestradores explicaram para ela que aquilo era um sequestro, que ela seria colocada ali dentro e que eles iam pedir resgate para os pais dela, um resgate em dinheiro, e aí eles iam libertá-la, mas falaram que eles não queriam machucá-la, ia ficar tudo bem porque o pai dela era um milionário, então ele iria pagar o resgate e ela ia ser libertada e ia dar tudo certo. Ela ficou desesperada, né, ao saber disso, ao ver aquilo no meio da madrugada. Então eles falaram várias vezes pra ela que ela ia ficar bem, que ia dar tudo certo e que justamente eles deixaram todas aquelas coisas dentro da caixa para que ela sobrevivesse, mas não tinha como não ficar desesperado. A Bárbara até tentou persuadir os sequestradores, dizendo que ela ia falar com o pai dela, eles iam dar o dinheiro pra eles de qualquer forma, mas que eles não enterrassem ela viva, o que não adiantou. Então eles colocaram ela dentro da caixa e antes de fechar a caixa, o Gary tirou uma foto da Bárbara deitada segurando uma placa escrito Kidnapped, que é
sequestrada em inglês, para que eles pudessem usar essa foto e comprovar que realmente ela estava sequestrada e estava enterrada viva. Então eles fecharam a caixa e começaram a cobrir de terra. A Bárbara gritou muito, por muito tempo, assim, ela ficou gritando até que ela foi vendo que a cada grito que ela dava, a voz ia ficando cada vez mais abafada, até que ela não ouviu mais nada, silêncio absoluto. Então eles deixaram ela lá, enterrada, eles disseram que eles iam voltar depois de um tempo pra ver se estava tudo bem. A Bárbara continuou gritando por muito tempo, até que ela percebeu que não adiantava porque ninguém ia escutar. O Gary, na verdade, morava em Miami e ele havia trabalhado no Instituto de Miami para Ciências Marinhas, e lá eles construíam tanques para peixes o tempo todo, então foi esse mesmo tipo de tanque que ele construiu para colocar a Bárbara. O Gary estava à procura de alguém que fosse rico e que parecesse muito inteligente, que tivesse muito controle de si, porque ele queria uma pessoa que conseguisse ficar enterrado vivo e que sobrevivesse. Então ele encontrou a Bárbara e ele achou que ela iria aguentar ficar presa lá por um tempo até que ele conseguisse o resgate e fizesse todo o plano dele. Algumas horas depois, a mãe, a Jane, acorda. Ela tava com as mãos amarradas, então ela consegue soltar as mãos e imediatamente ela liga pra polícia. Depois ela liga pro marido, pro Robert, que imediatamente aciona o FBI. No mesmo dia do sequestro, que aconteceu às 3 da manhã, o Gary ligou pra casa do Robert lá em Miami pra exigir o resgate. Ele pediu uma quantia de $500 mil, que daria em torno de R$2 milhões, em troca do retorno seguro da filha. Então ele disse que a filha dele estava enterrada e que se ele não agisse rápido e fizesse tudo que ele mandasse, ela acabaria sufocando até a morte. E pra isso ele tinha todo um plano, então ele explicou pro Robert o que ele deveria fazer, e pra isso ele tinha que colocar um anúncio classificado no jornal Miami Herald dizendo: "Amada, por favor, volte pra casa. Pagaremos todas as despesas e a encontraremos em qualquer lugar a qualquer momento, sua família." Então ele não podia falar pra polícia sobre esse plano, ele tinha que colocar esse anúncio no jornal, e se ele colocasse, esse seria o sinal pro Gary que ele aceitou o plano e que ele aceitou pagar o resgate da filha sem que a polícia descobrisse. O Gary disse que se ele contasse pra polícia, ele nunca diria onde a filha dele estava enterrada. Então o Robert obedeceu tudo, foi lá e fez o anúncio no dia 18. E aí 2 dias depois, os sequestradores ligaram pra ele novamente, já que eles viram que ele havia feito o anúncio, que ele tinha aceitado, pra dizer como ele deveria deixar o resgate. Então eles pediram aquela quantia de dinheiro e especificaram que esse dinheiro tinha que estar dentro de uma mala grande e que ele tinha que colocar num lugar específico, mas era muito dinheiro, era $500 mil. Então, além disso, eles pediram que fosse apenas em notas de 20. Então o pai teve que correr para vários bancos para tentar a quantia. Um dos bancos aceitou ajudar a família e conseguir, todo esse dinheiro só em notas de 20. E aí o Robert anotou o número de série das notas para que mais tarde eles conseguissem encontrar os sequestradores. Então ele fez exatamente tudo o que eles mandaram. Nessa altura, a polícia só sabia que a Bárbara estava sequestrada, eles não sabiam que ela havia sido enterrada viva, e muito menos que os sequestradores haviam ligado pro Robert, eles estavam combinando o resgate, então a polícia não sabia de nada. O Robert fez tudo como combinado, entregou a maleta, o Gary pegou essa maleta e saiu. Nisso, alguns policiais viram um homem com uma maleta enorme, e aí na hora que o Gary viu esses policiais, ele começou a correr. Então os policiais foram atrás dele, porque eles acharam que o Gary era um ladrão, porque até então eles não sabiam de nada. Então eles só acharam aquele homem meio suspeito, e na hora que ele viu os policiais, ele começou a correr. Então eles perseguiram o Gary jogou a maleta com o dinheiro e conseguiu fugir, e todo o dinheiro estava dentro da maleta, o dinheiro do resgate. Então, sem saber, a polícia atrapalhou completamente o plano, estragou tudo e colocou a Bárbara em um perigo muito maior agora. E o Gary abandonou o carro dele lá, então a polícia encontrou o carro e lá dentro tinha uma foto da Bárbara com a placa escrito sequestrada. E aí o FBI foi chamado e além da foto tinham várias outras coisas dentro do carro, eles começaram a fazer a investigação. Então eles rastrearam o carro, que era um Volvo, e descobriram que o dono era o Gary. Então logo a polícia conseguiu descobrir a identidade dele e da outra sequestradora. Isso porque dentro do carro tinha uma chave com um chaveiro do mesmo hotel que a Bárbara e a sua mãe Jane estavam hospedadas. Então os sequestradores também estavam hospedados lá. Então a polícia conseguiu descobrir a identidade dos sequestradores, eles não sabiam aonde eles estavam e, querendo ou não, eles estragaram todo o plano. Aí no dia seguinte, o Robert recebeu um envelope com a foto da Bárbara e também com um anel que ela costumava usar sempre para comprovar tudo que eles haviam dito, para dizer que eles realmente estavam com ela e que eles tinham estragado o plano e que ela ia ficar lá para sempre enterrada. Essa altura o Robert estava desesperado, então ele pagou para jornais e também rádios anunciarem uma mensagem dele para os sequestradores. E nessa mensagem ele dizia que ele não tinha chamado a polícia, que ele não tinha contado nada, que ele havia feito tudo, absolutamente tudo que eles pediram e que ele estava desesperado, ele só queria a filha de volta, que ele estava disposto a fazer um novo resgate, dar todo aquele dinheiro novamente para eles e pediu uma segunda chance de conseguir recuperar sua filha. Os sequestradores aceitaram, então foi feito tudo novamente. Dessa vez a polícia não se meteu, deixou que eles fizessem para poder recuperar a Bárbara logo, então deu certo. Dessa vez ele pegou a mala com o dinheiro e aí o Gary fugiu. E o combinado dele com o Robert era que depois de pegar o dinheiro, em até
até 12 horas ele diria aonde ela estava. E uma curiosidade é que até 1968, que foi o ano que aconteceu o sequestro, esse foi o segundo maior resgate já pedido e feito nos Estados Unidos em qualquer tipo de história de sequestro que aconteceu por lá. Então realmente era muito dinheiro. E como dessa vez o Robert fez tudo conforme combinado, o Gary ia contar finalmente aonde a Bárbara estava. Mas como ele sabia que a polícia já estava por ali, mesmo que a polícia não tivesse se metido na hora do resgate, a polícia sabia já do caso, então para ele não ser pego, ele resolveu não ligar direto para casa do Robert em Miami, que era o que ele estava fazendo durante todo o sequestro. Dessa vez ele decidiu ligar para uma operadora de central telefônica no dia 20, então ele ligou na hora, a operadora queria passar a chamada para a polícia, ele falou que não era para passar, senão ele não ia contar. Essa altura a história da Bárbara já estava nos jornais, então as pessoas já sabiam que ela estava sequestrada, e também a polícia tinha avisado os operadores que se caso isso acontecesse, era para transferir imediatamente a ligação. Como ele disse que não era para transferir, o operador que atendeu obedeceu e aí ele anotou a localização de onde a Bárbara estava enterrada e logo após isso o Gary desligou. Logo após ele desligar, eles avisaram a polícia da ligação, a polícia já entrou para tentar investigar, para tentar encontrar, mas não conseguiram rastrear a ligação, não conseguiram achar nada. Então a busca começa pela Bárbara, né, agora que eles tinham a localização depois de 3 dias, eles começam a buscar por ela, então tinham muitos policiais, muitas pessoas, cães, farejadores também. Porém, as instruções não eram exatas. Nas instruções, o Gary disse que o local ficava próximo a tipo uma casa abandonada, então eles procuraram muito até conseguir encontrar essa casa, e aí foram procurando por ali. Ele não deu exatamente a localização para eles acharem direto, então eles tiveram que procurar bastante. Então, enquanto eles procuravam, os agentes policiais ficavam chamando pela Bárbara para ver se eles conseguiam ouvir alguma coisa, então eles procuraram muito, até que um deles começou a ouvir um barulho que parecia batidas, então parecia que alguém estava batendo várias vezes, e essas batidas vinham do solo, então imediatamente eles começaram a cavar, eles não tinham paz, então eles começaram a cavar com as mãos. Depois de 12 minutos eles conseguiram encontrar a Bárbara. Ela estava muito fraca e tinha perdido 5 quilos. O diretor e agente do FBI chamado J. Edgar Hoover carregou a Bárbara no colo e ela sorriu para ele e disse que ele era o homem mais lindo que ela já tinha visto, que deixou todo mundo emocionado e muito feliz de ver que apesar de todas as circunstâncias ela parecia bem, ilesa e ainda tinha tido senso de humor. Então a Bárbara foi levada para o hospital e o Gary e a Ruth tinham fugido, eles tinham se separado depois que eles pegaram o resgate, então cada um foi para um lado, a polícia não tinha ideia de onde eles estavam, e agora que a Bárbara estava a salvo, a polícia precisava encontrar os sequestradores. No mesmo dia que a Bárbara foi encontrada, o Gary comprou um barco que custou $2.300 e ele pagou esse barco no dinheiro, apenas com notas de 20, o que pro homem que vendeu o barco ele achou muito estranho, uma pessoa pagar à vista e só com notas de 20. Então, por conta disso, ele achou meio suspeito, ele decidiu ligar pra polícia. A polícia foi até lá e com o número de série das notas, eles descobriram que era o Gary sim, então começaram a buscar por ele. Só que ele tava de barco, então era muito difícil saber exatamente pra onde ele estava indo. Ele até conseguiu ir bastante longe com o barco, ele foi parar numa ilha, e aí a polícia depois de um tempo conseguiu encontrar o barco dele. Lá dentro tinham várias notas de 20. Pra ser mais exata, tinham $20 mil lá dentro em notas de 20, então eles sabiam que ele tava por ali naquela ilha em algum lugar, então chegaram muitos policiais, muitos agentes, e aí começaram a procurar, já era noite, então tava bem difícil, ele podia estar em qualquer lugar, e depois de muitas horas procurando, ele foi encontrado, ele se rendeu, e o Gary tava na lista dos 10 mais procurados pelo FBI, inclusive eu vi também numa matéria que a Ruth também estava nessa lista, e que ela foi a primeira mulher a entrar pra lista, então eles prenderam o Gary e agora precisavam encontrar a Ruth, eles não tinham noção de onde essa mulher tava, ela simplesmente fugiu, ninguém sabia. A polícia foi até Honduras, onde a família dela morava, pra ver se ela tava lá, e ela não estava, eles não tinham noção de onde ela podia estar. Até que em fevereiro de 1969, 2 meses depois de estar foragida, a Ruth usou um nome falso e se candidatou para uma vaga em um hospital em Norman, Oklahoma. Ela teve que deixar suas impressões digitais lá, que era algo normal, que fazia parte do processo de rotina para entrevistados, e essas digitais eram mandadas para o banco de dados de Oklahoma. E aí, no dia 3 de março, eles constataram que aquelas impressões digitais eram as mesmas da única mulher que estava na lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Então encontraram a Ruth e ela foi presa. 2 meses depois aconteceu o julgamento dos dois. O Gary foi condenado à prisão perpétua e a Ruth pegou 7 anos por ter participado do sequestro. Após 3 anos cumprindo sua pena, a Ruth foi deportada para Honduras, o seu país natal, e ela também foi proibida de pisar nos Estados Unidos durante 50 anos. Depois de 10 anos preso, Gary conseguiu a sua liberdade condicional, mas ele teria que ir para o Alasca, onde toda a sua família morava, e ele não podia ir para Geórgia ou qualquer outro lugar sem permissão. E aí
aí ele disse que havia sido aceito na Escola de Medicina do México, mas na verdade ele se formou em Washington State College em 1984. Ou seja, ele conseguiu enganar a polícia, disse que havia sido aceito em uma faculdade, mas na verdade ele fez outra. Como ele conseguiu enganar a polícia, não sei, gente. Tem tantos casos que eles conseguem enganar a polícia com coisas tão bobas como essa. Ele tentou obter uma licença médica no Alabama, mas o estado rejeitou. Porém, em dezembro de 2001, ele foi aprovado pelo Conselho de Licenciamento Médico de Indiana, porque a lei de Indiana não impedia que criminosos condenados obtivessem licenças médicas. A licença dele era de estágio e o conselho adotou várias restrições para ele. O Gary trabalhou como médico em Indiana até 2003, quando ele não divulgou uma ação disciplinar que ele recebeu e isso custou a sua licença médica. Em 2006, ele foi preso na costa do Alabama quando a polícia encontrou mais de 30 libras de cocaína em um veleiro que ele estava fretando. Ele se declarou culpado de contrabando de drogas e, apesar de sua história anterior, só foi condenado a 5 anos de prisão. A Bárbara acabou se casando com o seu namorado da faculdade, o Stuart, aquele que eu citei mais cedo. O casal teve 2 filhos e ficaram juntos durante 43 anos até a morte do Stuart em 2013. Segundo informações, a Bárbara está bem estabelecida no sul da Flórida. Ela nunca falou sobre o seu sequestro em público, embora o ex-presidente Richard Nixon a tenha convencido a escrever um livro sobre toda a sua experiência. Esse livro foi feito em 1972 e se chama 83 Hours Till Dawn, onde a Bárbara relatou toda a sua experiência e uma repórter ajudou ela a escrever esse livro. E no livro ela conta que ela conseguiu suportar toda essa experiência porque ela ficava pensando que ela não iria morrer naquela caixa. Ela começou a imaginar que ia dar tudo certo, que ela ia passar o Natal com a família, que ela ia ficar bem e que dessa forma ela conseguiu ficar lá esperando até que encontrassem por ela. Mas ela disse que em alguns momentos também ela chegou a pensar que ela não ia ser encontrada, mas que ela tentou manter pensamentos felizes na mente dela e que no fim deu tudo certo. Então o livro foi a única vez que a Bárbara falou sobre isso. Ela nunca deu entrevistas, nunca falou em mais nenhum lugar até hoje. E depois que ela foi encontrada, os familiares disseram que ela não teve nenhum efeito colateral e que ela não parecia muito afetada pelo ocorrido. Então, apesar de ter sido uma experiência horrível, ela parecia muito bem. Tem 2 filmes que foram feitos inspirados no sequestro. O primeiro é The Longest Night, de 1972, e o 83 Hours Till Dawn, que leva o mesmo nome do livro, em 1990. Depois disso, Gary também acabou se envolvendo em outras coisas, mas pelo que eu encontrei hoje, ele vive em liberdade. Eu encontrei, inclusive, uma matéria sobre ele. Então, é uma matéria mais recente, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ler, que tem foto também. Então, quem se interessar, tá aqui na descrição. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica bastante em gostei. Vocês sabem que me ajuda muito na divulgação do vídeo, então clique em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não está inscrito. Aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Playlist completa do Quinta aqui na descrição com muitos casos pra quem é novo por aqui. E pra quem já tá aqui há um tempo e quer fazer maratona, a playlist tá aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo.